Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 1º de fevereiro de 2020. Condenado homem que ameaçou ex-côvado e descumpriu medidas protetivas em Tubarão. Um homem de 55 anos foi condenado pelo Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica contra a mulher da comarca de Tubarão por ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência contra uma mulher com quem teve relacionamento. As ameaças teriam acontecido por meio de ligações telefônicas e arquivos de áudio, mesmo após o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima. Além disso, a mulher teria encontrado no portão de sua casa uma boneca voodoo, com sinais de mutilação, a fim de intimidá-la. O comportamento obsessivo do acusado teria iniciado após o término do relacionamento, quando percebeu o desinteresse da mulher em restabelecer a relação afetiva. Segundo consta na decisão do juiz Maurício Fabiano Mortari, verificou-se a concreta perseguição do réu contra a vítima, de modo a fazê-la acreditar que só teria paz ao lado do acusado, típico comportamento machista e possessivo. Além disso, tal comportamento é encontrado em relacionamentos abusivos e clássicos de violência doméstica, de sorte que não se mostra saudável para nenhuma das partes envolvidas. Este caso é um dos dolorosos retratos de contextos familiares expostos numa vara da violência doméstica, estando permeado dos clássicos elementos que compõem um cenário de violência doméstica: dominação, subserviência, agressividade, medo, entre outros, destaca a sentença. O réu foi condenado a 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, por ameaça praticada mediante violência psicológica em contexto de violência doméstica, e descumprimento de medidas protetivas por 2 vezes. O processo tramitou em segredo de justiça. Da decisão cabe recurso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o tema nas perguntas abaixo. 551. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. 552. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso poderão ser secundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais mal observados e sobretudo mal compreendidos. 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de as tornar ridículas, se são de boa fé; no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. 553. A certos espíritos não ditaram, algumas vezes, fórmulas cabalísticas? Sim, tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama a virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito. Porque então é o pensamento que aide, o talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. Isso é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral.
Qualquer que seja o caso, isso indica a estreiteza e fraqueza de ideias, que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Richard Simonetti tem um conto interessante chamado Pistoleiros do Além no livro Uma Razão para Viver. Em bairro distante, na confluência de duas ruas, moram 4 famílias, uma em cada esquina. O morador de uma das casas sai certa manhã e depara com vela acesa e uma garrafa de aguardente. Ah! Esse povo não tem mais o que inventar em suas práticas religiosas. É coisa de brasileiro mesmo, comenta com seus botões. Despreocupado, toma seu automóvel e segue para o trabalho. Sai o segundo morador. Vê os objetos e arrepia-se, meu Deus. Um despacho. Alguém querendo prejudicar-me. Afasta-se rapidamente a benzer-se, sem afastar de seu coração a angústia e o medo, que o perseguirão pelo resto do dia, culminando com palpitações incômodas, dores no peito. O terceiro morador olha desconfiado para o despacho. Retorna à residência. Vai ao quarto dos fundos, põe a queimar incenso e repete várias vezes uma reza. Depois, mais tranquilo, parte para a atividade profissional. O quarto morador, tão apavorado quanto o segundo, decide ausentar-se para evitar problemas. Ante a esposa surpresa, proclama que anteciparão o fim de semana, efetuando protelado passeio. Em poucos minutos improvisam a saída rápida. À noite, longe dali, um devoto agradece ao seu protetor espiritual a dádiva recebida. Conseguir o emprego desejado, após cumprir fielmente a instrução de deixar uma garrafa de pinga com vela acesa numa encruzilhada. O despacho não fazia parte de nenhum sortilégio para prejudicar os moradores, mas cada um reagiu segundo suas concepções. O primeiro, racionalmente, considerou que não significava nada para ele, permanecendo impassível. O segundo desequilibrou-se pelo medo. Ficou até doente. Ninguém lhe tiraria da cabeça a ideia de que fora vítima de um mal encomendado. O terceiro, por segurança, preveniu-se com práticas ritualísticas. O quarto, apavorado, assumiu uma postura de fuga. A história demonstra que nossa maneira de ser, de encarar os acontecimentos, de reagir em face das circunstâncias, tem uma influência decisiva em nossa estabilidade física e psíquica. Somos o que pensamos. Pessoas que cultivam superstições, medos, fobias, que se apavoram pela perspectiva de sofrerem influências espirituais, fatalmente envolvem-se em desajustes e perturbações. Com muita facilidade julgam-se vítimas de perseguições e males inexistentes. Se desejamos estabilidade íntima, equilíbrio interior, é preciso que nos habituemos a encarar os acontecimentos de forma objetiva e racional, sem nos deixarmos imbuir de fantasias. Naturalmente há algumas indagações a respeito e se a vela e a pinga representassem uma espécie de indução para atrair espíritos com a tarefa de perseguir um dos moradores da casa. Existe essa possibilidade. O que aconteceria? Poderíamos responder com outra pergunta: é possível contratar um pistoleiro para atirar em alguém? A resposta, evidentemente, é afirmativa. Principalmente nas regiões agrestes há pessoas que têm o hábito infeliz de resolver suas pendências dessa forma. Ora, se há aqueles que se dispõem a ser instrumentos do mal na terra, o mesmo ocorre na espiritualidade. E nem é preciso procurar um intermediário, um médium para a contratação.
Basta que tenhamos ódio de alguém, que lhe desejemos alguma desgraça e não será difícil atrair espíritos dispostos a colaborar conosco, autênticos pistoleiros do além, que usarão as balas da discórdia, do desentendimento, do vício, da aflição, do desajuste, para ferir nossos desafetos. O problema é que se nos envolvermos com eles não poderemos dispensá-los depois, porquanto o preço que cobram é muito alto domínio sobre nossa vida, explorando-nos as mazelas. É como se vendêssemos a alma ao diabo. Naturalmente trata-se de uma imagem mitológica, porquanto o diabo, como força que se contrapõe eternamente a Deus, não existe. Diabos somos todos nós, quando nos transviamos do bem, quando cultivamos o mal, habilitando-nos a sofrimentos mil, porque é assim que o Criador transforma os diabos em anjos. Ainda que existam os pistoleiros do além, tacitamente contratados por alguém que gostaria de nos ver sofrendo, é preciso lembrar o sugestivo ditado popular: praga de urubu não mata cavalo gordo. As influências nocivas nos atingem apenas na medida em que não tenhamos defesas espirituais formadas por um comportamento equilibrado e virtuoso. Há um detalhe fundamental: os espíritos inferiores não produzem o mal em nós. Apenas fermentam o mal que existe. Os sortilégios das sombras não geram o adultério. Simplesmente exploram, num dos cônjuges, a tendência à infidelidade. Nenhum perseguidor espiritual precipitará na angústia um coração sintonizado com o otimismo e alegria de viver. Ninguém nos incompatibilizará com os semelhantes se cultivarmos a compreensão e a tolerância. Muitos desejam o chamado corpo fechado, tentando sobrepor-se atentados à sua integridade física e espiritual com práticas ritualísticas, como quem pretende trancar-se numa fortaleza. Pode até funcionar, embora precariamente, na medida em que o interessado acredite nisso, apoiando-se em sua convicção. Ressalte-se, todavia, que tais recursos configuram mero escoramento para uma casa mal construída, mal conservada, erguida em solo instável. A melhor maneira de nos sobrepormos à influência do mal será sempre o empenho por eliminá-lo de nós mesmos, como se nos abrigássemos numa construção nova, mais sólida, resistente às intempéries, aquela casa que se referia a Jesus, edificada na rocha inabalável de seus ensinamentos. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.